O Brasil estava em um momento delicado. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o terceiro mandato de um presidente que já era uma figura histórica, estava enfrentando uma série de desafios econômicos e políticos. A pressão sobre a sua administração era imensa e ele sabia disso. No entanto, mesmo com todas as dificuldades que o Brasil estava atravessando, havia algo que sempre tocava o coração do presidente: o futebol. Lula sempre disse que o Brasil respirava futebol, que o esporte era mais do que uma paixão nacional, era quase um símbolo da alma do país. E foi nesse contexto que uma notícia chegou até o seu gabinete, algo que parecia quase irreal. Presidente, há uma proposta internacional para um evento esportivo que envolveria algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Entre eles, Cristiano Ronaldo. O assessor de comunicação de Lula, um jovem entusiasta do esporte, entrou na sala com uma expressão de entusiasmo. Cristiano Ronaldo quer vir ao Brasil para um evento beneficente em parceria com o governo. Ele pediu pessoalmente para se encontrar com o senhor. Lula ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. Cristiano Ronaldo, o português, considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, estava vindo ao Brasil. A ideia de que alguém com tal magnitude quisesse não só visitar o país, mas também colaborar com uma causa beneficente, mexeu profundamente com ele. "É sério isso?" perguntou Lula, ainda meio incrédulo. "Sim, presidente. Ele está comprometido com causas sociais e sabe que o Brasil tem um grande impacto no futebol mundial. Ele quer ajudar." "Eu nunca imaginei que veria Cristiano Ronaldo aqui no Brasil." "Vamos fazer isso acontecer. Diga a ele que estarei aguardando." Lula sabia que a visita de Ronaldo tinha uma simbologia poderosa. Não era apenas uma oportunidade para o país receber uma estrela internacional, mas também uma chance de reforçar a imagem do Brasil no cenário esportivo mundial. No fundo, ele também sabia que, ao lado do futebol, sempre havia uma ligação emocional, e essa emoção tocaria seu coração de uma maneira que ele não poderia prever. A chegada de Cristiano Ronaldo ao Brasil foi um evento em si. A imprensa estava em peso, as ruas estavam lotadas de fãs que queriam ver o astro do futebol. Não foi só uma questão de celebridade, era a personificação de um ícone global que agora estaria, de alguma maneira, conectado ao Brasil de forma íntima. O evento estava marcado para acontecer no Palácio do Planalto e, antes de sua chegada, o clima era de tensão. Lula, acostumado a lidar com crises políticas, não esperava que uma simples visita pudesse ser algo tão emocional para ele. No entanto, conforme o momento se aproximava, ele sentia um misto de nostalgia e ansiedade. O helicóptero pousou no heliponto do palácio e logo o carro com Ronaldo chegou ao local. A presença de Cristiano Ronaldo era inconfundível. Ele desceu do carro com uma postura digna e um sorriso genuíno, enquanto um grupo de fãs aplaudia sua chegada. Lula estava lá, aguardando na entrada do prédio. Aquele momento de saudação entre os dois foi simples, mas carregado de significados. O presidente se levantou e, com um sorriso um pouco tímido, estendeu a mão para Ronaldo. "Bem-vindo ao Brasil, Cristiano. É uma honra tê-lo aqui", disse Lula com um tom de sinceridade que tocou a todos ao redor. A voz de Lula, um homem geralmente tão forte, se embargou um pouco ao dizer essas palavras. Cristiano apertou sua mão com força, uma característica sua que todos conheciam. "A honra é minha, presidente.
Eu cresci assistindo ao futebol brasileiro e sempre admirei o povo daqui. É uma emoção imensa estar em um país que representa tanto no mundo do esporte. Depois de alguns minutos de conversa descontraída e de uma breve troca de cumprimentos com a imprensa, Ronaldo e Lula seguiram para uma sala reservada, onde continuariam o evento. A tarde estava apenas começando, mas o clima já estava cheio de emoção. O evento estava sendo transmitido para uma grande audiência no Brasil e no mundo. Ronaldo tinha se comprometido a falar sobre a importância do esporte na educação e na inclusão social, algo que Lula, com seu trabalho voltado para a melhoria das condições de vida do povo brasileiro, entendia muito bem. Mas o que aconteceria? Aquele encontro entre o presidente e o craque português iria além da política e das câmeras de televisão. Sentados frente a frente com uma mesa de madeira entre eles, Ronaldo começou a falar sobre seu amor pelo Brasil, o país que sempre o inspirou. Ele falou sobre como o futebol brasileiro tinha moldado a sua própria visão do jogo e da vida. Quando eu era jovem, assistia a jogadores como Ronaldo Nazário e Pelé. O futebol deles me ensinou o que é paixão, o que é lutar por um sonho. O Brasil é a casa de todos os sonhos. Lula escutava com atenção. O impacto daquelas palavras era imenso. Como um homem que havia lutado a vida toda para ajudar a transformar a realidade de milhões de brasileiros, ele se via profundamente tocado por aquilo. Eu entendo muito bem. O que você está dizendo, Cristiano? Começou Lula com a voz mais calma, mas já carregada de emoção. Eu sou de um lugar muito humilde. Não havia muito para sonhar, mas eu nunca deixei de acreditar no poder do futebol, no poder da nossa gente. O Brasil é um país de tantas dificuldades, mas ao mesmo tempo é um país que nunca perde a esperança. E o futebol é um símbolo disso. Cristiano, que até então mantinha uma postura sólida, começou a olhar mais fixamente para o presidente. Algo naquelas palavras parecia tocá-lo mais profundamente do que qualquer outro discurso que tivesse ouvido. Ele sabia que estava diante de alguém que, como ele, entendia a luta e o sacrifício. Lula continuou, agora com os olhos um pouco marejados. Eu vi tanto sofrimento no Brasil, mas também vi tanta força. E quando eu vejo jogadores como você, que vieram de lugares simples, que lutaram e venceram, isso me dá ainda mais esperança. A gente aprende que o impossível é apenas uma questão de nunca desistir. Cristiano sentiu algo que não conseguiu explicar. Ele sempre tivera admiração pelo Brasil e por sua cultura, mas nunca imaginou que se sentiria tão conectado ao coração do país. Nesse momento, ele entendeu profundamente o que Lula queria dizer. Não se tratava apenas do futebol, mas de algo maior, da luta de uma nação inteira. Lula olhou para Cristiano e disse, com uma leve tristeza nos olhos: "O futebol nos ensina o que é ser resiliente, mas ao mesmo tempo ele nos lembra do quanto precisamos melhorar o mundo em que vivemos. E, em muitas ocasiões, a tristeza nos visita, mas o futebol, o futebol, ele nos faz sorrir novamente." Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. As palavras de Ronaldo e a conexão que Lula sentia com a realidade do craque fizeram com que uma onda de emoções tomasse conta dele. O presidente, sempre tão firme, não conseguiu segurar a lágrima que descia pelo seu rosto. Ele enxugou os olhos rapidamente, mas Ronaldo percebeu. "Presidente, o senhor não precisa esconder suas emoções.
disse Cristiano, tocando a mão de Lula de forma afetuosa. Eu entendo. Eu sei como é sentir que, por mais que lutemos, há sempre algo a mais a ser feito, mas também sei que o Senhor tem sido uma inspiração para muitos brasileiros. O Senhor é um líder para o povo. As palavras de Ronaldo foram como um alicerce de compreensão para Lula. Ele sabia que a luta que enfrentava não era fácil e que ainda havia muito a ser feito, mas naquele momento, ele sentiu que, de alguma forma, sua missão estava sendo reconhecida. E não apenas pelos brasileiros, mas por alguém que ele considerava um verdadeiro herói mundial. A sala, silenciosa, era apenas um reflexo do impacto emocional daquele encontro. Lula não estava apenas chorando pelas dificuldades do Brasil, mas também pela emoção de ver como o futebol, algo que sempre amou, podia ser uma ponte entre ele e o resto do mundo. Quando o evento terminou, Ronaldo e Lula se despediram com um abraço sincero. O mundo estava assistindo àquela conexão entre o presidente do Brasil e um dos maiores ícones do futebol mundial. O evento não só arrecadou milhões para causas sociais no Brasil, mas também criou um laço que transcendia o esporte. Ronaldo havia tocado o coração de Lula de uma maneira que ele nunca imaginou. Naquele dia, no coração de Brasília, o presidente chorou não apenas pelas dificuldades do Brasil, mas também pela beleza de ver alguém como Cristiano Ronaldo, que havia superado tantas adversidades em sua própria vida, mostrando ao Brasil que, sim, os sonhos podem se tornar realidade. E, enquanto as luzes se apagavam e o Brasil voltava à sua rotina, Lula sabia que aquele dia, aquele momento, seria uma memória eterna para ele. Cristiano Ronaldo, com seu carisma e humildade, havia lhe dado mais uma razão para continuar lutando por um Brasil melhor.